Bom dia, Thaís. Isso tudo que a gente tem trazido aqui de informação sobre a transição é muito importante. É claro que a cada dia nós vamos ter novas informações. Os nossos repórteres, nós aqui estamos apurando todos os detalhes, cobrando já, fazendo cobranças do novo governo a respeito principalmente da questão fiscal, né? Que, como nós pontuamos muito bem ontem com o Fernando Schiller, é a que mais preocupa nessa transição. Nós precisamos saber como é que nós vamos pagar essa conta, essa licença para gastar. Já tratamos desse assunto e vamos continuar em cima disso. Agora, saindo um pouco, né, da prática e vindo um pouquinho só para a teoria do que a gente imagina para esse novo momento que o país vai viver, com uma troca de governo e uma troca de pensamento muito importante. Afinal de contas, Lula e Bolsonaro, como a gente destacou bem aqui, são dois políticos de suma importância, que têm uma popularidade altíssima, as urnas disseram isso, e que pensam de maneira muito diferente em relação a algumas coisas. Há estratégias de alguns políticos, né, que ao assumir o poder vão mais para o lado do revanchismo na primeira hora. E essa é uma resposta, às vezes, dada para o público mais sedento a esse tipo de informação, que é o público mais fiel, são os mais radicais que esperam isso. O eleitor médio, aquele que estava em dúvida entre Lula e Bolsonaro, acabou votando no Lula, ou acabou votando no Bolsonaro, mas tapando o nariz, não era o candidato dos sonhos, votou em um para tirar o outro, ou votou nulo e não quis participar dessa decisão porque não concorda com nenhum dos dois candidatos. Esse eleitor médio está pouco interessado nesse revanchismo. O que se espera até como um projeto de nação que queira crescer, que queira gerar emprego, é deixar essa disputa, né, para o campo em que ela teve, que é o período eleitoral que já terminou, e olhar daqui para frente o que nós podemos fazer para efetivamente mudar a vida das pessoas. E não ficar com essa história de que, olha, o rancor eleitoral ainda consome o fígado do governante que está assumindo. Nós vivemos nos últimos anos no país, por culpa de todos os atores aí, um momento de muita tensão entre os poderes, né? Nós noticiamos aqui, criticamos, elogiamos e trouxemos aqui para o nosso ouvinte muito do que aconteceu nesse teste que foi feito à Constituição Federal. Poderes achando que eram maiores, né, um do que os outros. Ontem eu estava acompanhando no site do Supremo Tribunal Federal algumas decisões e uma delas me chamou a atenção para esse comentário de hoje, que é a decisão da ministra Carmen Lúcia de suspender os efeitos da medida provisória que alterou leis de apoio financeiro ao setor cultural e permitiu ao Executivo destinar menos verba a ações com fim aí de mitigar os efeitos da pandemia da Covid sobre o setor cultural. Olha como é que essa história começou, para vocês terem uma ideia de como a nossa Constituição ela foi testada ao seu limite, né, e mostrou muita força, porque conseguimos sobreviver sem danos maiores desse período. Para, de alguma forma, dar uma resposta aí para os seus apoiadores, o Congresso Nacional editou uma lei que criou o Programa Emergencial de Retomada do Serviço de Eventos, a Lei Aldir Blanc II e a Lei Paulo Gustavo. Foram 3 legislações criadas aí pelo Congresso Nacional. As normas foram vetadas pelo presidente da República, né, que tinha outros interesses, e é pública aqui a opinião que o presidente tem sobre esse assunto. Então, o presidente da República foi lá e vetou essas legislações. O que o Congresso fez quando voltou para o Congresso? Derrubou o veto do presidente da República. E aí o presidente da República, não conformado com isso, editou medidas provisórias que alteravam o conteúdo dessas leis. E isso acabou tendo reflexo aí na origem do destino, no destino do dinheiro que tinha uma outra origem, né? E aí, agora, um partido político vai ao Supremo Tribunal Federal e a ministra Carmen Lúcia determina que a vontade do Congresso Nacional seja feita. Olha só que choque de poderes, né? Que briga entre os poderes, que poderia ser resolvida, né, com uma conversa, poderia ser resolvida com um acordo, poderia ser resolvida de outra forma, principalmente entre o Executivo e o Legislativo. Se a gente começar esse novo ciclo dessa forma, né, com choque entre os poderes, um querendo mostrar para o outro que manda mais, que tem mais poder, nós vamos ficar patinando em alguns assuntos como patinamos ao longo desse ano de 2022. É hora de olhar para frente, é hora de deixar essas rusgas de lado, essas diferenças e
focar esforços naquilo que mais interessa para o país, né? Que é o desenvolvimento da nossa economia, para gerar emprego, para gerar renda e para colocar, claro, a população brasileira numa condição bem melhor do que aquela que temos hoje.